Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de história com o professor Rafael Felipe de Oliveira. Vamos falar hoje sobre o Egito Antigo, falar um pouco sobre a mitologia egípcia e falar um pouco também do que de fato aconteceu, sua economia, sua estrutura burocrática, suas técnicas de mumificação, beleza? Sua escrita. Vamos ver isso na aula de hoje. Lembrando sempre, pessoal, que a gente tem que ter em mente que a gente está estudando a sociedade humana, a vida do ser humano, por via da ciência. Ou seja, não estamos vendo pelo campo religioso, estamos vendo sempre pela linha científica. Beleza? Existem vários campos para a gente estudar. Na escola, em história, nas demais disciplinas a gente usa a ciência. Então vamos lembrar que a gente ainda está falando sobre aquele Australopithecus que cresceu lá na África e foi evoluindo bem devagar, mas evoluindo para Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, certo? Temos que ter sempre em mente isso. Então, esse ser humano que foi evoluindo, novamente, só recapitulando, saiu ali da África, foi caminhando para várias terras, para vários outros países. O mundo era uma pangeia. Ele podia andar para lá e para cá. Demorava, a gente sabe, mas ele caminhava. Ainda mais quando a gente soube na última aula sobre o Estreito de Bering, que foi aquela união que está na imagem, que hoje seria o país Rússia com o país Canadá, fica em cima ali dos Estados Unidos. Em uma era do gelo, criou-se ali um gelo bem forte, onde os Homo sapiens saíram patinando rumo à América do Norte e América do Sul. É claro que não patinando, porque não havia patins, mas vocês entenderam muito bem, certo? Estamos seguindo pela ciência. Ou seja, então, pessoal, muitos desses Homo sapiens foram para a América do Sul, digamos que alguns foram para o Brasil, certo? Viraram os indígenas. Outros da África foram para a Europa, para a Grécia, enfim, Itália, e criaram ali as suas teorias, criaram ali seus modos de vida, seus modos de produção, os seus mitos, tá bom? Outros ficaram ali na África mesmo, povoando o continente africano, que é gigante. A gente tem um país chamado África e também temos o continente. Vale a pena lembrar isso. E nos seus países que o Homo sapiens foi ficando, ele foi criando as suas teorias, as suas mitologias, as suas crenças, tá bom? Na China, em todos os lugares onde o Homo sapiens habitou. E o Homo sapiens ele era muito esperto, pessoal. O ser humano, para ele sobreviver, ele precisa de duas coisas: água e comida. Correto? A gente não consegue sobreviver sem isso. Se a gente tomar refrigerante a nossa vida inteira, o dia inteiro, tome refrigerante o dia inteiro. Eu te dou 2 dias para você ficar mal, mal, mal. E vai para o médico. Ou seja, a gente necessita de água e também de comida, de carne. Lá no começo da evolução dos Homo sapiens, lembram que eles comiam carne para que o cérebro aumentasse? Então, pois é. Então, assim, pessoal, o Homo sapiens, ele geralmente, ele ficava estabilizado, ele falava, vou montar uma casa aqui e criar uma família, geralmente às margens dos rios, certo? Rio, água, posso plantar na lateral dele, na margem. Então eu vou criar casas à margens do rio. Foi assim com os índios no Brasil, foi assim com o pessoal que foi para a Grécia, com o pessoal que foi para a Itália, eles sempre procuravam ficar perto de onde eles poderiam plantar, colher e ter uma água certamente potável. Então a gente está falando sobre o Egito, é importante dizer que
Importante dizer sobre o rio Nilo. Então, pessoal, esses Homo sapiens que decidiram ficar ali no continente africano ficaram à margem do rio Nilo. O Nilo é esse rio gigante, tá? Que liga o mar Mediterrâneo até lá embaixo, na República Democrática de Congo, beleza? É um rio gigante, os Homo sapiens foram criando residências à margem dele. Esse rio dava as condições perfeitas de sobreviver nessas áreas, tá bom? Em especial do Egito que a gente está falando, é nesse ponto que vai ser criado um grande império, vai ser criado vários mitos, vai ser criado toda uma sociedade. Pessoal, então vamos falar sobre o Egito. Vamos pegar verde, Egito, e vamos imaginar o seguinte: na parte de cima do Egito, que vai ser o norte do Egito, vai existir várias aldeias com seus líderes, que vão ser chamados de nonos. E na parte sul, que é a parte de baixo do Egito, também vai ter aldeias com seus líderes chamados de nonos. Essas tribos vão entrar em conflitos várias vezes, tá? Por pedaços de terra, por questões de plantio, tá bom? Desses vários conflitos que vai surgir o primeiro faraó, que muitos acham que se chama Nemes, mas não temos documentos suficientes para dizer quem foi o primeiro faraó. A partir do momento que o Egito consegue acabar com essa guerra de tribos entre eles, entre o norte que é em cima e o sul que é embaixo, aí sim vai se ter um faraó e vai se fortalecer o mito da criação, os deuses, também vai se fortalecer um Estado. O Egito vai ser uma das primeiras civilizações a ter um governo teocrático, que seria o quê? Um governo que tem burocracia, um governo que tem fiscais, sacerdotes, tá bom? O Egito, tal como a Grécia também foi, né? Mas o Egito vai ter um governo teocrático, seguindo patamares. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vejam bem, a organização da sociedade egípcia, ou seja, uma das primeiras civilizações a ter esse estado trabalhando de cima para baixo. Ou seja, em cima eu tenho o faraó, que vai ser o líder do Egito, tá bom? E ele diz que é o líder porque ele é abençoado pelos deuses do Egito, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Embaixo do faraó, a gente vai ter a classe sacerdotal, que seria meio que os padres, tá? Os pastores, só para a gente entender melhor. Embaixo da classe sacerdotal tem a classe de funcionários administrativos e escribas. Escribas seria o pessoal que escreve, tá? Que escreve na língua egípcia, que é uma língua de figuras, não tem letras, são figuras. A gente vai ver aqui, ó, figuras que são hieróglifos, tá? Hieróglifos vai ser, digamos,
a escrita egípcia, hieróglifos, a escrita egípcia, tá bom? Poxa, vocês imaginem que todos esses desenhozinhos vão formar palavras, vão formar frases, vão formar textos, tá bom? Eles não tinham ainda um alfabeto, então eles tinham o hieróglifos. E não era todo mundo que sabia escrever essas figuras, muito menos ler essas figuras. Só quem fazia isso eram os escribas, tá bom? Hieróglifos. Vamos voltar para a pirâmide da sociedade egípcia. Abaixo dessa classe de funcionários do Estado tinham os soldados profissionais, embaixo comerciantes artesãos, logo abaixo camponeses e por último os escravos. O que seriam os escravos? Seriam presos de guerra. Tá? A partir do momento que o Egito não tem essa briga entre aldeias e tem só um faraó, um único faraó, ele vai entrar em alguns conflitos pelas regiões ao lado e vai fazer prisioneiros, e esses prisioneiros serão escravos, certo? O escravo, bem diferente do camponês, ele realmente vive em uma situação miserável, tem que fazer tudo o que o faraó e os sacerdotes pedem, e não tem liberdade nenhuma de ir e vir, de viver uma vida fora dos aposentos ali do faraó, servindo, tá bom? Vale lembrar que a gente não está falando sobre escravidão de homens e mulheres pretas, a gente está falando sobre uma escravidão de homens e mulheres de todas as cores, onde se tornavam prisioneiros do faraó, tá bom? Nesse caso específico da Idade Antiga. Certo, pessoal, então vamos falar um pouco sobre a mitologia egípcia, tá bom? Que começa com um deus chamado Ra. Ra seria o deus Sol, beleza? Os deuses do Egito antigo, eles tinham muito essa coisa de unir partes de animais com partes humanas. Geralmente a cabeça do animal ficava se sobressaía e o corpo humano, tá bom? Então Ra tinha uma cabeça de um, digamos, um falcão, tá bom? Em cima da cabeça de Ra ele tinha um círculo que simbolizava o Sol. Ra é conhecido como Deus Sol, beleza? Seria o primeiro Deus que surgiu do nada. Novamente a gente encontra aquela história do que no princípio existia um nada, e de repente se fez uma explosão e apareceu Ra, o Deus Sol. O Deus Sol ele começa a se sentir sozinho e ele começa a dar vida a filhos. Dele mesmo ele dá vida a dois filhos. E então começa toda uma criação do nosso mundo. Vamos fazer a leitura de uma parte do mito, que é o seguinte: os primeiros filhos de Ra foram Shum, deus do ar, e Tefnut, deusa da umidade. Tá bom? Então a gente tem o ar e temos a umidade. Beleza? Essencial para a gente viver, né? Para a gente respirar, enfim. Como é comum nessas mitologias, os irmãos formaram um casal e tiveram filhos. Tiveram Geb, que é a deusa da terra, ou seja, vai representar todo esse terreno que a gente pisa, o barro que pisamos, e tiveram Nut, a deusa dos céus. Estão conseguindo acompanhar? Então Ra, ele primeiramente tem dois filhos, Shum, deusa do ar, Tefnut, deusa da umidade, e Shum e Tefnut têm um casal de filhos que vai ser Geb, deusa da terra, e Nut, deusa dos céus. Beleza? Conseguiram marcar isso? Certo. E como é comum em todos
os mitos, na maioria pelo menos, tanto Geb quanto Nut vão ter filhos, tá bom? Vão ter filhos mesmo contra a vontade de Ra. Ra não queria mais que tivesse mais ainda deuses por aí. Então Ra não gostou dessa história e ordenou que Shun, que é a deusa do ar, separasse os filhos, Geb e Nut. Então o que aconteceu? Shun, deusa do ar, empurrou Nut para cima, ou seja, a deusa do céu, empurrou Nut para cima, e a mesma Shun, deusa do ar, empurrou Geb para baixo, que é a deusa da terra. Então isso fez a separação entre o céu e a terra. Beleza? É essa a história da mitologia egípcia. E tem muita coisa ainda para frente. O que acontece é que Geb e Nut, antes de se separarem para o céu, um ficar no céu e outro na terra, eles tiveram relações e deram vida a alguns deuses bem principais. Entre eles, Osíris, que vai ser o governante do Egito. Osíris vai ser aquele que ensinou agricultura, segundo a mitologia, é claro. Osíris vai ser aquele que ensinou agricultura aos seres humanos. Beleza? Também vai haver outros filhos, que vai ser a Ísis, que vai ser o deus Sete, que é o deus do caos, tá bom? O deus Tote, que é o deus da sabedoria, é um cara extremamente inteligente, ele sabe tudo, tudo, tudo. O deus Tote, que é esse que o professor circula, ao lado do Ra, Deus Ra tem aquele círculo de fogo na cabeça. O deus Tote ele é tão inteligente que, diz a lenda, diz a mitologia grega, que Deus Tote ele é dono de todo o conhecimento do mundo e ele escrevia em papiros. O que é papiros? Como não tinha caderno naquela época, se escrevia como se fosse em um rolo, tá bom? Imagine um rolo de papel higiênico, papel toalha, melhor, mais longo, e ele escrevia, tá bom? Tá bom? É claro que escrevia em termos de hieróglifos, tá? Em símbolos, mas ele escrevia nesses papiros. Diz a mitologia grega que quem encontrar esse papiros vai descobrir as respostas do universo, do mundo inteiro, escrito pelo deus Tote, tá bom? Um dos filhos dessa união que não queria de Geb e Nut entre o céu e a terra. Osíris então vai ser o primeiro governante do Egito, tá? Abençoado. Ra não queria esse neto, o deus Ra, mas já que apareceu, Ra vai começar a abençoá-lo. Beleza, Osíris. Só que Osíris tinha um irmão que era meio deixado de escanteio, que cuidava do deserto, que ficava bem de canto, que é o deus Sete. O deus Sete é esse que o professor está circulando agora, tá bom? O deus do caos, ele era muito encrenqueiro, ele queria virar o governante do Egito. Só que já havia Osíris com a sua esposa Ísis, certo? Então, Sete ficava mordido de raiva. Até que Sete fez uma festa e decidiu chamar seu irmão e sua cunhada, Ísis, para essa festa. Nessa festa, ele fez uma caixa como se fosse um túmulo, como se fosse um túmulo hoje. E fez uma certa brincadeira, disse, ó, quem caber aqui vai ganhar um prêmio. Como se fosse o sapatinho de cristal ali do conto da Disney. Só que aquela caixa foi feita exatamente por Osíris. Só que Osíris não sabia. Osíris entrou na brincadeira, acabou servindo na caixa. Sete, quando viu isso, já fechou a caixa, já jogou no rio Nilo, tá bom? E também esquartejou, cortou todos os pedaços de Osíris.
Conta a lenda que depois a esposa de Osíris, Ísis, saiu no rio Nilo e foi tentando encontrar os pedaços do marido e, com a sua bondade, com o seu amor e com a seu poder de deusa, curou o marido, remendou o marido, só que o marido não mais governou o Egito, e sim começou a governar o submundo, junto com outro deus muito famoso que é o Anubis. O Anubis está desse lado aqui, que tem a cabeça de chacal, uma cabeça de, de um cão, a gente pode dizer assim. Bom, pessoal, parece confuso e é um pouco, mas vamos seguir. Ísis e Osíris, eles tiveram um filho no meio dessa toda essa confusão, tá? Enquanto que Osíris governava, enquanto estava indo para a festa e caindo na armadilha do deus Sete, Osíris e Ísis tiveram um filho, que seria Horus, tá bom? Horus está representado aqui do lado da sua mãe, Ísis, e Horus briga de muitos anos, segundo a mitologia grega, contra o deus Sete, para que possa novamente ter um controle do Egito, tá bom? Desde então, Horus vence essa batalha. Seria legal vocês assistirem o filme Deuses do Egito. Vou postar para vocês o link, assiste com a família. É interessante. Não conta tintim por tintim corretamente a mitologia egípcia, mas dá para entender um pouco. Dá para entender um pouco, não é totalmente, mas já dá para imaginar algo melhor. Desde então, quando Horus vence seu tio, Deus Sete, desde então, pela mitologia egípcia, todos os faraós vão ser, digamos, a reencarnação de Horus. Vão ser encarados. Então, assim, se eu sou um faraó novo, no Egito Antigo, eu falo, eu sou a reencarnação do deus Horus, aquele deus que venceu o deus Sete, tá? Então eles vão usar essa desculpa, todos os faraós vão falar, não, eu sou a reencarnação do deus Horus, por isso que eu estou aqui, por isso que eu vou governar, por isso que eu vou ser bem tirano. E saindo do campo mitológico agora e vindo para o campo mais científico, o campo das provas, tá bom? O faraó usava a desculpa que era descendente, reencarnação do deus Horus. E assim ele governava e era um cara bem violento com os escravos, certo? E também não muito gentil com os seus sacerdotes. Uma coisa que ficou muito marcada no antigo Egito foi a inteligência deles para com a geometria, para com a matemática, tá? Fazer aquelas pirâmides tão bem feitas para um tempo que não existiam máquinas para cortar pedras e deixar a coisa tão nivelada, é de se surpreender. E uma coisa que ficou bem marcada pelo Egito Antigo foi o processo de mumificação, tá? De preservar o corpo por tantos anos. E um certo avanço a medicina também com isso. Tá bom, pessoal? Como o povo egípcio do antigo Egito acreditava muito na vida após a morte, então eles faziam esse processo de mumificação com muitas pessoas, não todas, porque era um processo demorado que custava dinheiro, tá? Mas eles faziam esse processo de mumificação por caso de, quando a pessoa morrer e ela fosse encontrar lá com Osíris no submundo e também com Anubis ele levava a pessoa até o julgamento. Chegava lá no julgamento e tinha uma balança onde ele iria medir se essa pessoa tem um bom coração ou não, tá?
Enfim, por isso que eles resguardavam o corpo da pessoa. Falavam, ó, bom, não sabe se ela vai ser abençoada, vai que Osíris volta a ela à vida. Enfim, vamos enfaixá-los e fazer o processo de mumificação. Mas, pessoal, esse processo de mumificação era um processo complexo. Era um processo até cirúrgico, porque a pessoa morria, tá bom? Abria-se ela, tiravam seus órgãos, só não tirava o coração, porque o coração, na hora que chegar lá na travessia com Anubis, chegando em Osíris, o coração iria pesar na balança para ver se era bondoso ou se era muito pecador. Pra vocês terem noção, o coração ele era pesado, coração de um lado e pena de um outro. Ou seja, o coração ele tinha que ser tão leve, tão puro, que a pena não poderia pesar mais do que o próprio coração. Então era dificílimo. Então, processo de mumificação. Se cortava o corpo, processo cirúrgico, se tiravam os órgãos, fígados, rim, estômago, tá? Se deixava o coração. Depois que tirou, costurou a pessoa, deixa ela dentro de um recipiente com água, sal e outros produtos para que possa se conservar o seu corpo. E aí sim é enrolado em uma atadura, tá bom? É enrolado em uma atadura, toda uma atadura, para que possa ser posto dentro dessa espécie de caixão deles, certo?